3, 2, 1. Olá pessoal, meu nome é Flank Ataíde, sou professor de História, formado pela Universidade Católica de Santos e trabalho com adolescentes e ministro aula na Prefeitura de Santos e Cubatão. E no meu primeiro programa eu vou abordar uma tragédia que aconteceu há pouco mais de 30 anos na cidade de Cubatão. O incêndio da Vila Socó, hoje conhecida como Vila São José. O desastre que causou dezenas de mortes, e estima-se que centenas, começa a ser desenhado no dia 24 de fevereiro de 1984, quando um gasoduto, por falta de manutenção, rompeu-se por um bombeamento errado da Revap de São Paulo. O produto começou a jorrar na palafita, que na época a Vila São José era, ou Vila Socó, uma favela de palafita, e a gasolina vazou, começou a vazar das 8 até a meia-noite do dia 24. Esse vazamento ocasionou um derramamento de gasolina de aproximadamente 700 mil litros de gasolina, que, por ser mais leve do que a água, ela ficou acima da água, pairando abaixo das palafitas. Um verdadeiro pavio de pólvora. Foi-se chamado CETESB, foi-se chamado refinaria, foi-se chamado técnicos, bombeiros de todos os lugares. E ninguém deu muita importância para o que estava ocorrendo ali. Infelizmente, já no dia 25, 1h da manhã, ninguém sabe o motivo que ocasionou, mas uma faísca começou o incêndio. Um incêndio que só não teve maior impacto porque um policial rodoviário, percebendo o forte cheiro de combustível nas palafitas, tentou tirar o povo de dentro de suas casas. Muitos não saíram e muitos pagaram com a vida. O incêndio, que começou a 1h da manhã, ele só foi combatido com bombeiros de São Paulo, Santo André, São Bernardo, Santos, São Vicente, Cubatão, enfim, tanto do ABC de São Paulo como da Baixada Santista, que só conseguiram debelar as chamas aproximadamente entre 8 e 9h da manhã. O caos que se encontrou posteriormente ao fim das chamas era estarrecedor. Dezenas de cadáveres calcinados pelo fogo. Crianças, idosos, mulheres grávidas, jovens, trabalhadores, todos calcinados pelo fogo. A contagem oficial, na época, 84, vale lembrar que não existia exame de DNA, não existia formas eficientes de identificação de corpos, então não se conseguiu provar a totalidade e se estimou-se em 99 mortos. E muitos hoje acreditam que o número foi muito maior de mortes, que pode ter chegado a 500 mortos. Até porque sabemos hoje que um corpo, para ser cremado, ele é elevado a uma temperatura de 800 graus Celsius. E o núcleo do incêndio, naquele momento, chegou a 5.000. Então, cinzas não se identificam, cinzas não se enterram. Muitos cadáveres também ficaram soterrados, porque naquela época as palafitas
eram construídas com madeira e telhas, telhas que não eram brasilite, as telhas originais que usamos em casas de construção civil, de construção de concreto, e que pesa muito mais e que provavelmente colocou muitos corpos para dentro do mangue e que não foram encontrados. O fato é que uma semana depois a cidade foi tomada por um cheiro de podridão cadavérica espantoso, que foi necessário o aterro de cal, porque o cal decompõe em carne, para que o cheiro fosse sumindo. Autoridades que estiveram no incêndio, como na época o que seria o prefeito de Cubatão e diretor do Fiesp, Ney Eduardo Serra, colocou a culpa nos moradores, que não deveriam estar ali. Franco Montoro, governador da época, diante de dezenas de cadáveres calcinados, prometeu que, a partir daquele momento, as favelas em Cubatão acabariam. E quase 35 anos depois, elas continuam e se ampliaram, num puro descaso com a classe trabalhadora cubatense, que ajudou a construir a riqueza dessa cidade. O incêndio de Vila Socorro mostrou que a política e os políticos não tinham preocupação com a vida humana, não tinham respeito com a vida humana. E essa tragédia ela jamais poderá ser esquecida, porque seres humanos foram calcinados pela falta de respeito à dignidade humana. Vila São José é um exemplo de que o ser humano sempre foi maltratado pela história. Nos próximos vídeos, vou tratar da industrialização cubatense, dos problemas ocasionados, assim como vou trabalhar a construção da pobreza da cidade e a situação de hoje, onde Cubatão possui aproximadamente 50% de comunidades carentes, embora seja uma das cidades mais ricas em arrecadação de imposto do estado de São Paulo. Ok?